Ou tem preguiça ou não tem tempo. Agora, o que eu só acho inaceitável hoje é o cara praticar uma geopolítica levando em consideração assim, um sujeito moderno, que é o Estado, nação, ele toma decisões. Aí você fala que o Estado é uma pessoa ou é uma instituição composta por um coletivo de pessoas, né? Então é urgente a gente passar a fazer análise geopolítica com base nesses critérios, né? Tem uma conversa muito interessante, Vilela, que é uma conversa filosófica, mas ela vai envolver elementos da cultura pop, e por causa disso acho que você vai gostar, que é a ideia da diferença do sujeito da modernidade e o sujeito contemporâneo, pós-moderno. Esse conceito é um conceito já, é um debate antigo, né, da história das ideias e da filosofia, e que influencia todas as outras ciências, mas que no dia a dia a gente não leva isso em consideração. Bom, deixa eu explicar aqui a ideia. Primeiro de tudo, quando a gente fala de modernidade na filosofia e na história do pensamento, a gente não está falando de Museu de Arte Moderna. A gente está falando de 1922, né, do movimento moderno. A gente está falando de 1600. A modernidade na história do pensamento surge com René Descartes, por exemplo. René Descartes que cria aquele sujeito que, por causa dele, ganhou o nome de sujeito cartesiano. O que é esse sujeito cartesiano? É aquele sujeito que é racional, ele é autônomo, ele tem a razão, o pensamento, né? E ele, com a razão e o pensamento, ele tem autonomia para tomar decisões soberanas, né? Eu fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso porque eu sei quem eu sou. Eu sou um sujeito que tenho protagonismo, né? Isso é o sujeito da modernidade. Só que, lembrando, a gente está falando dos anos 1600, né? Só que o que acontece? Essa história do penso logo existo, né? Descartes traz toda a atenção para esse sujeito que está ali pensando, né? E faz a distinção entre o sujeito e o objeto, né? Eu sou o sujeito que estou pensando e aqui tem um mundo que eu estou estudando que é o objeto. Então, isso vira uma moda, né? A gente agora tem o sujeito cartesiano. Desse sujeito cartesiano, né, a razão humana como grande característica do ser humano, né? Enquanto os animais são irracionais, o homem é um ser racional, como Aristóteles já falava, né? Zoon logikon, né? O homem é um animal racional. Então começa essa história que o homem é racional. E a razão vira a característica do homem. Só que começam a surgir alguns caras que falam assim, peraí, meu irmão, será que o homem é tão racional assim? Será que a gente é tão independente assim? Será que as minhas decisões são tão autônomas assim? Aí entra alguns fatos interessantes que Freud vai chamar de as feridas narcísicas. O que são essas feridas narcísicas? A gente vai construindo uma ideia, a humanidade vai construindo uma ideia a partir do Renascimento, chegando ao Iluminismo, de que o ser humano é racional e ele é um indivíduo. Indivíduo significa o quê? Indivisível. Você não consegue dividir, né? Igual átomo, tá? Inclusive, meu projeto de pesquisa na Faculdade de Filosofia lá da Federal do Rio de Janeiro era exatamente uma comparação da filosofia atomista, Leucipo e Demócrito, né, com o conceito de indivíduo da modernidade. Então, o que acontece? A partir de Descartes e com o Iluminismo, surge essa ideia. O homem é racional e ele toma decisão autônoma. Só que aí tem 3 feridas narcísicas. Primeiro, o Galileu chega e fala, o ser humano não está com essa moral toda, não. Porque a Terra não é o centro de tudo, não, irmão. Que é o centro aqui do nosso sistema solar é o Sol, não é a Terra. Então, baixa a tua bola, você não é tão bonzão assim, não. Depois vem Darwin, falando, olha, pessoal, vocês acham que Deus fez tudo, mas o homem veio do macaco. Então você é um macaco melhorado, com menos cabelo. E não tem o polegar na perna, no pé, o polegar prense. Você é um macaco melhorado. Aí o cara já, aí tu me quebrou. Aí vem, a gente poderia botar, né, a linguística de Ferdinand de Saussure também, que vai mostrar que eu só falo aquilo que a língua me permite falar, né? Eu dependo da estrutura da língua. Mas aí vem Freud. E é claro que Freud, quando ele foi falar das 3 feridas narcísicas que mudaram toda a história da humanidade, ele tinha que se colocar nessa também, né? Afinal, né? O seu narcisismo também aparecendo. Então, Freud, o que ele traz com a psicanálise nesse sentido? A psicanálise vai dizer, olha, você acha que você toma decisões racionais? Você tá louco, meu irmão. Tem um negócio chamado inconsciente que influencia tudo que você tá fazendo.
Existem vários instintos, pulsões e desejos que estão ali atuando em você, que você não percebe, que te controlam. Ou seja, existe uma visão de mundo que o ser humano ele é totalmente independente, autônomo, ele faz o que ele quer, e existiu uma outra visão que foi se impondo, que é essa visão que o ser humano não é tão independente assim não. Tem um monte de coisa que influencia ele sem ele perceber, né? Então, o que acontece nesse sentido? A gente vai ver que o ser humano ele não é tão centrado e tão óbvio e tão previsível quanto ele achava que ele era. E aí a gente vê a mudança disso, a gente vai ver na música, a gente vai ver na arte, a gente vai ver em tudo quanto é lugar. E é nesse momento que começa essa ideia do sujeito pós-moderno. O que é o sujeito pós-moderno? Ele não é totalmente racional, ele não é totalmente independente e ele não toma decisões baseado no que ele acha melhor. Tem uma série de coisas que estão influenciando ele ali. Por exemplo, Freud vai começar com aquele livro, né, Análise da Interpretação dos Sonhos, em que ele vai mostrar que as ações dele mesmo, o próprio Sigmund Freud, estavam sendo controladas pelo desejo dele derrotar o seu concorrente que estava disputando uma vaga de professor universitário junto com ele. Então ele começou a analisar que ele tinha sonhos, né, matando esse cara, fazendo um monte de coisa com o cara, e ele percebe que ele tinha esse desejo de destruir o seu oponente, estava disputando ali uma vaga na universidade com ele. Resumindo, o sujeito moderno é aquele sujeito, eu faço o que eu quiser, eu sou independente, eu sou autônomo, eu sou racional. O sujeito pós-moderno cara, eu sou fruto de 1 bilhão de coisas que eu vivo, que eu sinto, meus traumas, minha influência cultural, o idioma que eu falo, né? Tudo isso, onde eu nasci, tudo isso vai influenciar quem eu sou. Ou seja, eu sou uma colcha de retalho de um monte de opiniões, pessoas, falas, lugares, experiências. E isso entra de forma brilhante, né? A gente vai ver que, pensando na história da arte ou a história do pensamento, o romantismo é o ápice disso. Porque o romantismo é aquele sujeito, que é um indivíduo que está, os meus sofrimentos e tal. E aí você começa a ver alguns gênios destruindo essa visão. E aí que entra Mary Shelley. Porque Mary Shelley, com o Frankenstein, ela desenvolve a ideia de um ser que ele é uma colcha de retalho de vários outros seres. Né? Ele é uma amálgama de um monte de pedaços. Na época ela estava criticando ou fazendo um comentário sobre o que você acha? Criticando essa ideia do sujeito cartesiano. É mesmo? Que eu sou único, eu sou um indivíduo indivisível, sou quem eu sou e acabou. Não era sobre trazer a morte, trazer da morte, a briga do homem pela vida eterna. Também são várias coisas. Tem esse cientificismo da ciência achando que vai resolver todas as coisas. Na verdade, tem uma crítica ao cientificismo, porque o projeto do Dr. Frankenstein é criar um super ser, né? Um ser que vai vencer a morte. Mas porque ele tem esse complexo com a doença, né? A doença, a morte, né? O perecer, como vencer a morte. E aí o que acontece? A experiência dá errado e sai pela culatra, né? Então Mary Shelley, além de estar criticando o sujeito da modernidade, o sujeito cartesiano, esse projeto, né, cartesiano, também está criticando o cientificismo, que achava que a ciência podia resolver tudo. Então a grande questão aqui é o seguinte, se você tem um modelo de sujeito cartesiano, esse sujeito toma decisões de forma completamente autônoma, decidindo apenas com base no seu foro íntimo daquilo que ele quis e que ele gosta e que ele acha melhor. Quando a gente tem essa ideia do sujeito contemporâneo, pós-moderno, né, nesse sentido que a gente está usando pós-moderno e contemporâneo é a mesma coisa, é igual sovaco e axila, se a gente tem um sujeito pós-moderno, ele não toma decisões autônomas. Ele é influenciado pelo seu inconsciente e de ego-superego. Ele é influenciado pela sua formação cultural. Ele é influenciado por aqueles com quem ele interage. Ele é influenciado pela sua ideologia. Ele tem uma série de influências em termos daquilo que a gente chama de viés cognitivo, o viés da confirmação, a câmara de eco e tal. Ele é influenciado pelas suas opiniões pré-concebidas, ele se aliena naquilo ali, né, descartando
as informações que contrapõem a opinião que ele já tem e só levando em consideração as opiniões que ele já tem. Então, o ser humano pós-moderno, ele não toma decisões racionais simplesmente pelo seu bem-estar. Às vezes a gente tem mãe que tem inveja da filha, a mãe, ela queria ter um marido legal e ela não conseguiu, mas a filha conseguiu, então ela envenena o casamento da filha porque ela não quer que a filha viva aquilo que ela também não conseguiu viver. Então, quando a gente entende que o ser humano ele não toma decisões racionais porque ele não é um ser eminentemente racional, né? Ele não é um ser racional que às vezes tem emoções, é um ser emocional que às vezes usa a razão. Se a gente parte de uma ideia do sujeito pós-moderno que toma decisões baseado num monte de influência que tá ali embaixo dos panos que ele nem percebe, né? Às vezes a gente fala assim, cara, por que eu tenho tanto medo disso? Aí você tem que fazer um estudo para ver que você teve um trauma, que aquilo ali te gera medo. Ou então, por que isso aqui me atrai tanto? Aí você vai ver que algo que você viveu na tua infância te remete a determinada coisa que te atrai hoje. Então, quando a gente entende que o ser humano é assim, a gente vai entender que a geopolítica também é assim. Ou seja, a geopolítica não pode mais ser vista como países, estados-nações que tomam decisões autônomas racionais pensando na maximização da sua segurança e do seu progresso. Isso simplesmente não existe, né? Primeiro porque, como eu estava dizendo no início, um país não é uma pessoa, o país é uma instituição composta por várias instituições. E o país, ele é governado por seres humanos que têm todas essas influências que a gente falou. Por isso que a gente está falando aqui sobre fim da geopolítica. Então, se a gente pensa que os países não tomam essas decisões autônomas, porque o país não é uma pessoa, e as pessoas que são os tomadores de decisão têm todas essas questões aí psicanalíticas e de influência social e cultural, e mais ainda, os líderes tomadores de decisão estão chantageados por documentos comprometedores, e ainda tem as agências de inteligência que estão influenciando tudo nos bastidores ali por baixo dos panos, usando seus métodos ali mais obscuros. Aí você pratica a geopolítica de uma forma completamente distinta, e essa é a proposta que eu trago aqui nesse programa, né? A gente fazer uma análise geopolítica hoje sem levar em consideração esse sujeito pós-moderno, sem levar em consideração não só as agências de inteligência, mas as próprias sociedades secretas, das quais muitos desses líderes são membros, né? E a gente levar em consideração os documentos comprometedores que foram levantados contra eles, a gente fica num cenário aí de fazer uma geopolítica de jardim de infância, né? Uma geopolítica inocente, de pensar que é tudo muito, muito racional, né? Esse país tomou essa decisão porque para eles é melhor isso. Aquele país tomou essa decisão porque para ele é melhor aquilo. Não. Além de todos esses problemas, os tomadores de decisão ainda possuem, na hora de decidir ali, preferências individuais também. Não apenas as influências obscuras ali do seu inconsciente, mas preferências que vão favorecer o seu próprio bolso, né? E nos Estados Unidos isso começa a ficar muito mais exótico quando a gente percebe que o presidente e o vice-presidente americanos, pela legislação americana, eles não estão debaixo do preceito do conflito de interesse. Pera aí, Donald Trump, você ganhou dinheiro pra caramba aí com criptomoeda porque você tem uma empresa de criptomoeda e favorecer criptomoeda pra você é bom porque você tá ganhando bilhões com isso. Não pode, Donald Trump, isso aí é conflito de interesse. Para o presidente, para o vice, por incrível que pareça, não tem isso. Ele pode se beneficiar materialmente de certas decisões que ele mesmo tá tomando. Então, a gente precisa entender que tudo isso tem que entrar no jogo na hora da gente fazer uma análise geopolítica, né? Então,